Nesta e nas próximas semanas vamos falar de Machine Learning no contexto de jogos e simulação, continuando a usar o Unity como plataforma. Antes de avançarmos, vamos definir o que é Machine Learning, pondo em perspectiva com a programação tradicional. E um desenho talvez seja a melhor forma de visualizar essa diferença. Ora, em programação tradicional, podemos, de forma muito abstrata, dizer que temos como entrada informação, dados, e temos também como entrada o nosso algoritmo, as nossas regras, o código que nós escrevemos. Regras, algoritmo. E o output, aquilo que nós pretendemos, temos os resultados pretendidos. Ou seja, isto, na verdade, vou chamar a isto de programação tradicional. Só para dar um exemplo, por exemplo, vamos imaginar que tenho uma aplicação financeira, tenho dados, compras, gastos mensais e quero saber o meu saldo, tenho aqui umas linhas de código para produzir este resultado. Ou num contexto de um jogo, tenho dados, por exemplo, onde é que está o player, onde é que está o NPC, onde é que estão os obstáculos, etc. E tenho aqui um conjunto de regras que permite calcular na frame seguinte onde é que vai estar o NPC, etc, etc. No fundo tenho aqui o meu código que, juntamente com os dados, produzem resultados. Em Machine Learning, basicamente podemos ver isto como trocando aqui a posição entre as regras e os resultados, ou seja, continuamos a ter como input dados, informação, só que colocamos agora à entrada os resultados que pretendemos. E é função do algoritmo de Machine Learning produzir quais são as regras, qual é a solução. Ou seja, por exemplo, quer desenvolver uma aplicação de reconhecimento de faces, por exemplo, para distinguir entre faces de cães e gatos, fotografias que tenham cães ou que tenham gatos, por exemplo, não faces ou podiam ser faces, um exemplo qualquer. O que eu tenho é aqui dados, um conjunto de fotografias, juntamente com os respectivos resultados, com as etiquetas, as labels, e treino um classificador, por exemplo, uma rede neuronal, para produzir o meu modelo que depois consegue, em fotografias que nunca tenham sido vistas, decidir se são cães, se são gatos. Ou, numa perspectiva um pouco mais abstrata, as técnicas de aprendizagem por reforço, reinforcement learning, em que, de facto, tenho na entrada, em vez de dar fotografias de cães e gatos, ponho um agente a vaguear num mundo, num ambiente que vai observando, vai interagindo com esse ambiente, e eu vou dando recompensas quando ele faz coisas certas e penalizações quando faz coisas erradas, até que ele consiga encontrar quais são as regras ótimas de acordo com aquilo que eu pretendo. Basicamente, no contexto de inteligência artificial, ou aquilo que se chama inteligência artificial, de facto nós temos uma capacidade, os humanos, de atribuir qualidades a objetos inanimados e a animais, que se chama o antropomorfismo, não é? Ou seja, nós muitas vezes designamos inteligência artificial a coisas que é discutível se são inteligentes ou não são inteligentes, mas nós temos essa capacidade. Mas o que eu quero dizer é que na abordagem clássica, as técnicas convencionais são as máquinas de estados, finite state machines, que vocês usaram em disciplinas anteriores, se calhar em AAV,
em que na verdade tenho uma máquina de estados, tenho de facto um conjunto, tenho algoritmos que permitem estabelecer em que condições é que um agente, por exemplo, muda de estado, o que é que ele tem que observar para mudar de estado, etc. Algoritmos de busca, por exemplo, a asterisco ou o minimax, quando temos a competição entre, por exemplo, quando quero jogar contra o computador ou um jogo de xadrez, etc. No fundo acabam de ser sempre algoritmos de busca, algoritmos de encontrar um caminho numa árvore, um caminho de possibilidades dentro das várias possibilidades que se me deparam, qual é o caminho que tem um custo menor ou um lucro maior. Isto aqui naquilo que eu posso designar por IA, inteligência artificial clássica, e depois então aqui esta inteligência artificial baseada em machine learning, ou seja, data-driven, em que de facto passamos a trocar o papel aqui dos resultados com os dados, ou seja, os algoritmos de machine learning é que me produzem aquilo que eu quero, e eu tenho a minha responsabilidade é facilitar isso, ou dar um conjunto de treino que seja suficientemente rico para se conseguir fazer a aprendizagem supervisionada com qualidade, ou então, no caso de aprendizagem por reforço, construir um ambiente suficientemente adequado para essa aprendizagem se processar, com um conjunto de recompensas adequado e, no fundo, a habilidade deixa de estar em saber programar de forma clássica, mas a habilidade, e que não é nada fácil, passa a ser construir esses conjuntos de treino, esses ambientes, esse design dos ambientes de simulação para que os algoritmos tenham sucesso. Vamos dar aqui então agora alguns exemplos. Ora, começando então aqui por aquilo que designei por a programação tradicional, clássica, aqui um cérebro de um NPC, de um inimigo, representado através de uma máquina de estados, com 4 estados, encontrar ajuda, fugir, atacar, vaguear, etc. E em que condições, ou seja, o que é que ele tem que observar, o que é que os sensores desse agente têm que percepcionar para mudar de estado, o que é que tem que acontecer. Outro exemplo de uma técnica que, na verdade, agarra nas máquinas de estado e que torna as hierárquicas modulares de modo a tornar mais flexível esta abordagem são as árvores de comportamento, que também o Unity providencia e que se calhar alguns de vocês já usaram em cadeiras anteriores. Noutro campo temos de facto algoritmos de busca nas tais árvores de possibilidades, em que o asterisco é um dos algoritmos mais conhecidos, por exemplo aqui usado para que este agente encontre o melhor caminho, o caminho de custo menor para este objetivo. E vemos aqui, por exemplo, a simulação de um veículo que vai explorando de forma dinâmica essa árvore de possibilidades, de modo a poder navegar num ambiente desconhecido usando os seus sensores. Ora, isto tudo no âmbito da programação clássica. Aqui está representada o diagrama abstrato de uma abordagem então de machine learning, neste caso de aprendizagem por reforço,
em que aqui o que é dado como input é então um ambiente em que temos um agente que interage com esse ambiente, ou seja, tem um conjunto de ações que pode executar nesse ambiente, alterando o estado do ambiente, o estado dele próprio e o estado do ambiente, o ambiente comunica ao agente através de recompensas. As recompensas podem ser positivas e negativas, e através dessa interação com o ambiente, através de observar e agir no ambiente, recebendo recompensas, o agente vai aprendendo qual é o melhor comportamento para maximizar o número de recompensas que tem ao longo da sua vida, ao longo daquilo que se designa por um episódio. Um exemplo de um artigo muito interessante da utilização da aprendizagem por reforço é este artigo relativamente recente, 2019, da OpenAI, em que mostra como aqui, de facto, num modelo muito mais sofisticado de cooperação entre agentes, se consegue fazer evoluir comportamentos muito sofisticados. Aconselho quem tiver interesse em ler este artigo ou ver os resultados, que de facto são impressionantes e mostram as potencialidades desta abordagem. Existem, para além da aprendizagem por reforço, outras técnicas que permitem alterar o comportamento dos agentes num dado ambiente, e entre elas a evolução é uma das que mais usadas e muito interessante, em que aí a inspiração é na teoria da evolução de Darwin. Ou seja, aqui a ideia é ter uma população e essa população é avaliada, o seu desempenho, aquilo que se chama o fitness, de facto na natureza tem a ver com o número de descendentes, mas num contexto mais genérico temos de facto uma avaliação que pode ser uma avaliação qualquer e a partir dessa avaliação temos selecionar os que tiveram melhor avaliação e depois reprodução, e essa reprodução é feita com alguma probabilidade de haver erros nas cópias, ou seja, mutações, crossover, etc. E através de um processo iterativo, ao fim de muitas gerações, vamos vendo que a população vai tendo cada vez uma avaliação melhor, e se essa avaliação for bem feita, ou seja, se for bem sintonizada com aquilo que pretendemos, vamos ter soluções para os nossos problemas cada vez melhores. Ou seja, é uma técnica de otimização também muito, muito poderosa, inspirada na natureza e como é que funciona a seleção na natureza. Ou seja, basicamente temos as ideias importantes é basearmos numa população, ou seja, não temos apenas um agente, temos dezenas ou centenas de agentes, avaliamos o desempenho de cada um, selecionamos os melhores e reproduzimos esses melhores, e essa reprodução é feita com erros e assim sucessivamente. E a população vai ficando cada vez mais com desempenho melhor para a tarefa que pretendemos. Uma área também muito importante ou muito interessante é a neuroevolution, em que de facto é a evolução, mas a evolução aplicada a redes neuronais, a cérebros que vão alterando a sua arquitetura, vão, por exemplo, acrescentando nós, ligações, etc., de forma gradual, e aqui misturando ideias da teoria da evolução com ideias de arquiteturas de redes neuronais.
Ora, evidentemente todas estas técnicas podem ser combinadas, podem ser misturadas, as técnicas clássicas com as técnicas baseadas em machine learning. Evidentemente que o facto de agora andarmos todos a falar de machine learning não quer dizer que as técnicas clássicas tenham deixado de ser utilizadas, antes pelo contrário. São cada vez mais usadas e, de facto, as melhores soluções muitas vezes são soluções híbridas, ou soluções que misturam as diferentes ferramentas e como em tudo na vida, para cada problema há a ferramenta adequada e o segredo é saber escolher. O Unity, para além da possibilidade de usar máquinas de estado, árvores de comportamento, o asterisco no path planning, com objetos estáticos e dinâmicos, etc., tem agora um package, um toolkit de machine learning, e é isso que vamos explorar estas semanas. No próximo vídeo vamos começar então a explorar.